Eu quero que todos vocês percebam agora que a mídia católica está nos dizendo que em 2026 o Papa Leão vai implementar a sua marca. E antes de ler essas coisas, quero que todos vocês, minha família, na seção de comentários, me digam claramente, digam-me claramente, qual é a marca da Igreja Católica Romana? Qual é a marca da besta? Ok, enquanto vocês refletem em oração, enquanto digitam, aqui está a declaração. Embora 2025 seja para sempre lembrado, mais uma vez, como o ano em que a Igreja Católica teve seu primeiro Papa americano. É provável que 2026 seja o ano em que o Papa Leão XIV comece, palavra-chave, a plenamente, palavra-chave, deixar sua marca. Queridos, vamos remover todo o lixo, ok? E vamos chegar ao núcleo. Qual é o objetivo final de todo Papa? Qual é o objetivo final do último Papa? Seja ele quem for, não será para cumprir a profecia, para impor a marca da besta, a marca da sua igreja? É isso. E tudo começa na América? É isso. Será que ele não usará os jesuítas, seus padres e monges, para influenciar as políticas de reis e nações, incluindo os Estados Unidos da América? Assim, em 2026, terá início a implementação completa da sua marca. Ok? E reparem que isso se dá no contexto dessa encíclica que estava prestes a ser publicada. Qual é a marca da Igreja Católica Romana? O cardeal Gibson disse que é a adoração dominical. Essa é a marca, adoração no domingo. Isso significa que eles estão nos dizendo, cuidado, de agora em diante vocês podem esperar a marca da besta a qualquer momento. Vejam, vocês veem todos esses eventos que estão convergindo para o mesmo período de 2031? É melhor vocês acordarem, é melhor vocês acordarem. Isso pode acontecer a qualquer momento. Algumas pessoas estão agindo como se não pudéssemos acordar na semana que vem e descobrir que uma lei dominical está sendo aplicada. É melhor vocês se prepararem agora mesmo. Porque com essas declarações nas redes sociais, eles estão tentando insinuar que isso deve ser afastado ao máximo. É melhor vocês tomarem cuidado, amigos. Preparem-se agora mesmo. Na tela, qual é a marca da Igreja Católica? James Gibbons afirma ainda a adoração dominical por lei. E então ele disse, a adoração de domingo não é aprovado por Deus na Bíblia. É o sábado do sétimo dia, comumente chamado de sábado e não domingo. Essa é a marca de sua autoridade. E eles alegaram que a Igreja Católica transferiu a solenidade dos sábados de Deus para o domingo. E a partir de 2026, o plano é começar esse trabalho, meus amigos, para alcançar essa marca. Eles começarão a deixar sua marca, e a última marca será a adoração dominical por lei. Ok? Quero fazer uma pergunta à minha família. Vou diminuir o ritmo novamente por aqui. Tenho uma pergunta para vocês. Qual movimento, segundo a Bíblia e o Espírito de Profecia, será o principal responsável pela instauração da lei dominical? Qual movimento? Qual movimento? Vou esperar. Qual grupo? Qual movimento será o principal responsável por aprovar a lei dominical nos Estados Unidos? Não o único grupo, mas o principal, primordial para trazer à tona a demanda da lei dominical. Qual grupo? Vejam a seção de comentários. Os sindicatos, as associações de trabalhadores e os sindicatos trabalhistas. Uma pergunta para vocês. Os líderes dos sindicatos, das associações de trabalhadores e dos sindicatos trabalhistas estão promovendo a Rerum Novarum?
Se forem mesmo, vocês sabem que horas são? Na tela, pregador. Este é Sean O'Brien, o chefe do Sindicato Trabalhista nos Estados Unidos. Escutem o que ele diz. Caminhoneiros, me deem isso. Na semana passada, o Sindicato Teamsters dos Caminhoneiros organizou um evento especial para celebrar o legado da Rerum Novarum. Parem, o que eles estavam comemorando? Os caminhoneiros, líderes dos sindicatos e membros dos sindicatos Rerum Novarum. E o Papa Leão XIV disse, não, vamos usar o dia memorial para lançar minha primeira encíclica, que seguirá os passos da encíclica do Papa Leão XIII. Mais uma vez. Na semana passada, o Sindicato dos Caminhoneiros organizou um evento especial para celebrar o legado da Rerum Novarum e o trabalho conjunto da Igreja Católica e do movimento sindical. Rerum Novarum foi escrita na sequência da Revolução Industrial. Isso nos lembra que os seres humanos não são instrumentos feitos para serem moídos e descartados. A economia deve existir para servir a humanidade e não o contrário. Nos caminhoneiros, nossos membros são capacitados para construir famílias, recebendo salários e benefícios necessários para sustentar seus filhos e parceiros. Como membros do sindicato Teamsters, você tem interesse em manter uma comunidade forte. Você sabe o que significa comprar uma casa, investir no futuro, pagar impostos e taxas e viver com a dignidade de saber que pode prover os seus entes queridos. O sonho de tantos americanos hoje em dia. Amados, observem o que a declaração diz agora. O recém-eleito Papa Leão XIV, nascido Robert Prevost. Vocês sabem de que cidade esse homem é originário? Meus queridos, vou lhes contar, mas me digam onde nos Estados Unidos da América ficava o epicentro do movimento operário na década de 1800? Em que parte da América? Por favor, não me digam Nova York. Não me digam Orlando. Que cidade, meus amigos? Não me digam Atlanta. Em qual cidade? Chicago. Todos esses pontos estão conectados. Amados, as peças foram encaixadas. Os acontecimentos atuais estão cumprindo as profecias de décadas. O que torna esses pontos diferentes? O prazo está se aproximando. Na tela, pregador. Na tela. Escutem o que está escrito aqui, meus amigos. Ele é de Chicago. É isso. O epicentro do movimento trabalhista na América. E o que Jonathan Berry está pedindo? Adoração dominical por lei para o movimento trabalhista? Qual é, eu acho, o panorama geral? Como vendemos aos americanos a visão de que o trabalho é bom, sagrado e o que vamos levar ao novo secretário do Trabalho no primeiro dia? Próximo. Literalmente remontando a Constantino e ao seu reconhecimento do cristianismo no Império Romano. Existe uma tradição bastante consistente na civilização ocidental de tirar o domingo de folga, seja do comércio ou da misericórdia. Para o quê? Para adoração. Mas é o descanso, é o tempo com Deus. Tempo para adorar a Deus. Amados, pregador, essas coisas são, no mínimo, surpreendentes, muito surpreendente. Escutem o que essas declarações dizem, com base nas inspirações. Os sindicatos, sim, os sindicatos trabalhistas, os sindicatos dos trabalhadores, trarão um tempo de angústia, qual nunca houve desde o início dos tempos. Em que época estamos vivendo? Os sindicatos, é isso, que as greves representam um tempo de angústia que está diante de nós. E para muitas famílias, a mudança das cidades se tornará uma necessidade. Alguém se lembra da data exata da próxima? Caso os sindicatos, as associações de trabalhos, os sindicatos de caminhoneiros não consigam seus contratos da maneira que desejam, uma greve nacional haverá em todos os setores. Que ano? Misericórdia. Antes que eu pergunte,
Shammai, não consigo pronunciar isso. 2028, vocês percebem que todos esses eventos estão convergindo no mesmo período? Meus queridos, neste momento, quero que todos vocês percebam que não é hora de dormir. A igreja deve ser encontrada desperta. Agora, não há tempo para dormir. E sabendo que a essa hora, já é hora de despertar do sono. Pois a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós acreditamos pela primeira vez. Vocês não podem saber que algo está perto, a menos que Deus lhe dê uma localização, a menos que Deus lhe dê um prazo, e seja algo específico ou simbólico. Deus nos deu um número, um prazo. Trabalhe para isso. Que ninguém vos engane. Será que todos vocês perceberam isso? Chegamos ao pico do poder de energia do meio-dia, amigos. E neste ponto vou fazer a transição. E quero falar não apenas sobre um alerta a respeito da novena e da primeira encíclica, publicada em 25 de maio. Eu abordei tudo isso. Não se trata apenas de um aviso, mas sim de indicar-lhes algo melhor. Não rezem a novena. Não rezem a novena. Caros irmãos e irmãs, é com grande alegria que saúdo todos vocês que participam do evento ecumênico de oração Venha o Teu Reino deste ano. E isso acontece de 14 a 24 de maio. E hoje é dia 21 de maio. 21 de maio. Não rezem a novena. É perigoso. Agora sabemos o que isso significa. Mas que oração Deus nos deu para fazer? Vocês percebem como o Papa está usando essa oração e a conectando com a tirania e a próxima lei dominical, a união entre igreja e Estado? Quero que todos nós vamos ao capítulo 6 de Mateus e observemos a oração que Jesus diz que devemos fazer em particular. Misericórdia. Enquanto muitos estão saindo do armário, seja ele simbólico ou figurativo, para os que praticam a sodomia, certifiquem-se de permanecer no armário, não baseado em sodomia, mas em oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto e ora a Deus em segredo, e o teu Senhor, que te vê em segredo, te recompensará publicamente. Meus amigos, Cristo não lhes deu um momento específico em que os recompensará publicamente. Ele simplesmente diz, esperem a recompensa. Quero que aqueles que estão ao vivo comigo, coloquem a palavra expectativa e a palavra recompensa. Espere a recompensa de Deus. Fiquem apenas no seu quarto de oração. Não pare de orar e reivindicar as promessas dele até que aquilo que vocês pedem se torne realidade. O que devemos orar? Os versículos 9 e 10 dizem, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vejam agora, venha o teu reino. Esse é o tema do anticristo. Isso significa que o povo de Deus deve ter a verdadeira interpretação e aplicação das palavras desta oração, venha o teu reino. Aqueles que estão ao vivo comigo, quando os papas, até mesmo este papa, dizem, venha o teu reino, de qual reino eles estão falando? De qual reino eles estão falando? Eu não sei quanto a vocês. Nunca ouvi um papa dizer, muito bem, esperem a segunda vinda de Jesus. Se vocês ouviram, isso é entre vocês e o papa. Eles estão falando do reino na terra, porque acreditam que o Papa é Deus na terra. Este é o reino deles. E o papado é o braço direito de Satanás. E Adão entregou o reino terreno a Satanás. E Satanás cobre e controla este reino terreno. E ao papado, ele quer entregá-lo. Venha o teu reino significa a terra. Mas quando oramos, venha o teu reino, de qual reino estamos falando?
De qual reino Cristo estava falando em Mateus capítulo 6, verso 10? Não o reino terreno, mas o reino celestial. Alguém se lembra qual é esse texto? Onde Cristo diz, o meu reino não é deste mundo? Qual é esse texto? Não se esqueçam, amigos, porque precisamos compartilhá-lo. Está em João capítulo 8 e versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Amados, mas isso é teórico, é teoria. Vocês sabem como as coisas funcionam aqui. Vocês podem orar, venha o teu reino, o reino celestial, e ainda assim não estarem lá. E muitos farão essa oração e ainda assim estarão perdidos, porque se apegam ao pecado e se recusam a abandonar o mundo e seus pecados. Muitos jovens e adultos oraram a oração de Mateus 6, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. E, no entanto, muitos jovens e adultos não estarão no céu, estarão perdidos. Então, como podemos ir além das meras palavras de uma oração e ter a experiência? Para que todos possamos estar naquele reino pelo qual oramos? O que tenho abordado nos últimos 3 sábados durante o culto da tarde? Tenho abordado como colocar a mente no céu. Visualize-se no céu. Foi isso que a irmã White disse que fez. Ela teve a primeira visão, visualizou-se no céu. Seus 5 sentidos estavam vivos no céu. Ela estava na terra, mas sentiu como se pudesse tocar o que via, comer o que via e ouvir literalmente o que via. E ela disse que em visão, vendo a si mesma no céu, ela disse, as coisas deste mundo se tornaram sombrias. Visualize-se no céu. Visualizar-se no céu eliminou seu desejo por este mundo. É assim que se conquista a vitória sobre o pecado e o mundo do pecado. Essa é a piedade prática. Coloquem essas coisas em prática. Você se lembra da história de Abraão? Não só a irmã White vivenciou isso, mas temos 2 testemunhas até agora, uma na Bíblia e outra que fazia parte desta igreja remanescente, agora falecida. Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9, Deus mostrou a Abraão a terra prometida de Canaã. Abraão estava naquela terra, não estava? Ele caminhou por Canaã. Quando chegou a Canaã, a Bíblia diz que Abraão buscava outro reino, outra cidade, cujo construtor e criador era Deus. E a Bíblia diz, prestem atenção, vou voltar a esse assunto. E a Bíblia diz, nos versículos 13 a versículo 16, todos estes morreram na fé sem terem recebido a promessa, mas foram persuadidos por eles. Sim, é isso mesmo. E a Bíblia diz que eles confessaram que eram peregrinos e estrangeiros. E todos os que dizem isso buscam uma cidade melhor. Sim, a cidade celestial. E se eles estivessem atentos à cidade terrena, ao reino terreno, não teriam sido salvos, mas morreram perdidos. Essa é a Bíblia, meus amigos. Abraão se visualizou no céu. Era lá que sua mente estava. Como resultado, ele morreu na fé e receberá a promessa celestial. Porque onde sua mente está, é onde você vai parar. Lucas capítulo 12, prestem atenção. Lucas 12, versículo 34. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está a sua mente? Onde está o seu tesouro? Cristo é o seu tesouro. Cristo é o seu tesouro. Tesouro, que tesouro há no céu? Senhor, tenha misericórdia disso.
ouro e pérolas, etc. Pare. Onde está o seu tesouro? Você já começou todas as manhãs, logo ao acordar, em momentos de devoção, se visualizando no céu? E se você morrer naquele dia, suas memórias serão retomadas na ressurreição, de onde pararam quando você morreu. Mantenha sua mente no céu, e as coisas deste mundo se tornarão estranhamente vagas. E Deus os levará para onde sua mente estava. Mantenha sua mente no céu. Você visualiza sua esposa no céu? Se sim, você trabalhará em seu casamento e em sua casa para garantir que sua esposa seja salva. Vocês visualizam seus filhos no céu? Se sim, vocês trabalharão diariamente para garantir que seus filhos estejam no céu. Vocês criarão uma atmosfera em casa para garantir que sua esposa e seus filhos sejam salvos. Mas se vocês não fizerem isso, o oposto será a realidade. Todos vocês estarão perdidos. Alta possibilidade. Se vocês mantiverem somente no céu, a crise do último dia não os pegarão de surpresa. Se vocês se visualizarem no reino de Deus, vocês evitarão a marca da besta. Deixe-me explicar. Em Mateus capítulo 4, a terceira tentação. O que Satanás disse a Jesus? Versículos 8 ao versículo 11. Contemplem o reino e a sua glória. Contemplem o quê? O reino e a glória deles. O reino, os reinos e a glória deles. Todas essas coisas eu lhes darei. Eu lhe darei se vocês se prostrarem e me adorarem. Essas palavras são o fundamento da marca da besta em Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17. Você não poderá comprar nem vender a menos que adore falsamente e receba a marca da besta. O reino foi apresentado. O reino terreno foi apresentado. Mas como Cristo sabia que o seu reino não era deste mundo, como Cristo sabia que este reino arderia no fogo do inferno, não há necessidade, em certo sentido, de se curvar para receber qualquer coisa terrena. E é por isso que Cristo pôde dizer: afasta-te de mim, Satanás. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Se você entende o prazo, entende que esta terra arderá no fogo do inferno. Se vocês se visualizarem no céu, não receberão a marca da besta, porque sua mente está nos lugares celestiais, sua conversa está no céu, sua cidadania está no céu. É para lá que você almeja ir. E então, diariamente, na prática, vocês farão escolhas. E essas escolhas farão com que você não permita que nada, nem ninguém o impeça, o proíba, o restrinja, o impeça de ser salvo naquele dia. A Bíblia diz, meus amigos, que devemos orar: venha o teu reino. Faça uma pausa para dar ênfase. Eu escolho fazer essa oração hoje. E você? Quero que todos vocês me acompanhem em suas Bíblias até Lucas capítulo 17. Porque há uma segunda aplicação dessas palavras. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Não se refere apenas à segunda vinda de Jesus. O que mais significa venha o teu reino? Alguém sabe nos comentários? Se vocês não entenderem a oração e as palavras da oração, como poderão orá-la e receber todos os benefícios que ela contém? Vou cantar com entendimento também. 1 Coríntios 14, 15, 16. Se vou orar, orarei com entendimento também. Então, como podemos orar, venha o teu reino, se tudo o que sabemos é a segunda vinda? A segunda vinda não é a única aplicação da frase na oração, venha o teu reino.
Então, qual é a próxima aplicação? Venha o teu reino, é a vitória sobre o pecado. Anotem isso. E é por isso que quando oramos, venha o teu reino, significa, Senhor, ajuda-me hoje a obter a vitória sobre o pecado. Essa é a segunda aplicação. Venha o teu reino. E somente aqueles que experimentarem, venha o teu reino, a vitória sobre o pecado, entrarão e experimentarão literalmente, praticamente, fisicamente, venha o teu reino, o segundo advento. Venha o teu reino, o terceiro advento, na Nova Jerusalém. Vamos confirmar. Venha o teu reino, vitória sobre o pecado. Em Lucas capítulo 17, versículo 20, verso 21 e verso 22. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. E muitas pessoas pensam que isso contradiz o segundo advento, a terceira vinda a Jerusalém literal. Cristo não se contradiz como muitos fazem hoje com o espírito de profecia nas comunidades adventistas do sétimo dia. Venha o teu reino, o reino de Deus está dentro de vós. É isso, é claro. Então, o que é esse reino dentro de nós? É o reino da graça. Porque todo reino tem um trono. Assim como toda igreja tem congregação, todo estádio tem espectadores, todo show tem público, todo reino tem um trono. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. O versículo 16 diz, aproximemo-nos, portanto, com confiança no trono da graça, do trono da graça, do reino da graça, para que vocês alcancem misericórdia e encontrem graça para serem ajudados em tempos de necessidade. Então, quando oramos, venha o teu reino, significa orar ao Senhor, dá-me a tua graça em meu coração. É isso. E o contexto do trono da graça, o contexto do reino da graça, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, é a vitória sobre o pecado. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque nos versículos 14 e 15 diz, nós temos um sumo sacerdote. O que significa que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, como nós, mas sem pecado. Portanto, aproximem-se com confiança no trono da graça. Vocês podem alcançar misericórdia e encontrar graça para serem ajudados em tempo de necessidade. Qual é essa grande necessidade? Vitória sobre o pecado. Ser tentado em tudo, mas não pecar. Isso é graça, meus amigos. Então, o que significa orar, venha o teu reino? Se eu vou orar, devo orar com a compreensão de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Tito, capítulo 2, também confirma que o reino da graça é a vitória sobre o pecado. Versículo 11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, devemos viver de maneira sóbria, justa e piedosa neste mundo presente, aguardando a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sim, Ele se entregou por nós para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar. Misericórdia. Esse é o trono da graça, o reino da graça, a vitória sobre o pecado, sobre toda a iniquidade. É isso que significa orar. Venha o teu reino. Devemos apressar a sua vinda. Tito 2 diz, aguardem-no. Pedro diz, apressem-no. E as parábolas de Cristo, página 69, dizem, Cristo aguarda
com anseio a sua manifestação na igreja, quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então Ele virá para nos reivindicar como seus. É nosso privilégio não apenas aguardar, mas também apressar a sua vinda. Devemos apressar a segunda vinda de Cristo. Comece a oração com entendimento. Queridos, 2 pontos, e depois estou na reta final da última etapa. Reze e venha o teu... Ore e venha o teu reino. Segunda vinda. Ore e venha o teu reino. O reino está dentro de nós. Graça, vitória sobre o pecado. E você precisa receber o reino da graça em seu coração, a vitória sobre o pecado, antes de poder entrar no reino da glória, a segunda vinda de Jesus. Observem agora, segundo ponto, estou na reta final desta corrida. A Bíblia diz, na oração de Mateus capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse reino não virá. Não entraremos no reino de Deus até que a sua vontade seja feita. A sua vontade deve ser feita na terra como é feita no céu. Então o paraíso é esse modelo. Observem o que está acontecendo no céu. Permitam que isso aconteça em seus corações, aqui na terra, neste mundo presente. Então, quem são aqueles no céu que fazem a vontade de Deus? São os anjos. Como os anjos de Deus cumprem a sua vontade? Qual é a vontade de Deus? No Salmo 103, e no versículo 20, a Bíblia diz que os anjos de Deus amam fazer a vontade de Deus. Eles amam guardar os seus mandamentos. Sim, é um prego em um lugar certo. Os anjos no céu cumprem a vontade de Deus, guardando os seus mandamentos. Misericórdia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os anjos cumprem os mandamentos de Deus. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Precisamos da graça de Deus. Qual é a vontade de Deus? Orem a oração com compreensão. A vontade de Deus é nos santificar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 7. E santificação significa vitória diária sobre o pecado, por sua escolha. Sim, é isso. Isso significa obedecer com amor aos mandamentos de Deus. Essa é a vontade de Deus, a santificação. E João capítulo 17, voltemos à oração, João 17, versículos 17, 19 e verso 20. O que Cristo diz? Santifica-os através da tua verdade. A tua palavra é a verdade. E por amor a eles, eu me santifico para que eles sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. João 17, 25. Eu quero que eles sejam um comigo, eu neles, pois somos um. Essa é a vontade de Deus. É muito potente. A oração que Cristo nos ensinou a fazer diz: seja feita a tua vontade. E a oração que Cristo fez em João 17 também menciona: Pai, eu quero que eles sejam santificados, sejam um em mim e eu neles, assim como nós somos um. Unicidade, vontade de Deus. E para que possamos orar com entendimento, compreender, é preciso uma experiência. Os jovens estão abandonando a verdade presente. Os adultos estão falhando espiritualmente, porque simplesmente repetem palavras e não têm a experiência necessária para realizar, cumprir e colocar em prática os ensinamentos.
Que a tua vontade seja feita em mim. Essa é uma instrução. André, quero que a minha vontade seja feita em ti. Save to Serve ao vivo, quero que a minha vontade seja feita em vocês. Como podemos fazer com que a vontade de Deus entre em nós? Amados, precisamos de mais amor por Jesus. No Salmo 40, versículo 8, a Bíblia diz: tenho prazer em fazer a tua vontade. Tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, sim, a tua lei, os teus mandamentos, a tua vontade estão no meu coração. E começa com alegria, deleite, alegria, alegria. Tudo começa com amor. Por que vocês acham que no livro Caminho a Cristo, Caminho a Cristo, o primeiro capítulo se chama O Amor de Deus? O amor de Deus pelo homem. Porque o amor é o combustível do carro, do veículo. Sem combustível você não vai a lugar nenhum. E um carro pode ter combustível. Deixe-me chegar ao petróleo. Um carro pode ter combustível, mas se o motor não tiver óleo, ele não vai funcionar. O amor é o óleo do motor. O amor é o combustível no tanque. É amor que precisamos. Como conseguimos esse amor? O desejado de todas as nações, página 823. Seria bom dedicarmos 1 hora por dia à reflexão, contemplação sobre a vida de Cristo. Devemos analisar ponto por ponto e deixar a imaginação captar cada cena, especialmente as cenas finais. Medite sobre suas cenas finais. Por quê? Porque você entende que está vivendo os momentos finais da história da Terra. Quando há urgência, você encontra a verdadeira experiência. Sem urgência, sem experiência. Na mosca. Um prego em um lugar certo. E à medida que você acompanha as cenas finais, nossa confiança nele permanecerá constante. Você não ficará estressado nem deprimido. Nosso amor será intensificado. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E vocês serão mais profundamente impregnados pelo Espírito de Deus. Essa é a experiência da chuva anterior, a experiência da chuva posterior, da serôdia, a vitória sobre o pecado. Depois de selado, você pode dar a mensagem do alto clamor. Tua vontade, se você não faz isso diariamente, você é uma alma perdida. Que isso não seja uma condenação, mas um chamado à reflexão. Você passa tempo com Cristo, mas pastor, não é 1 hora. Não são 60 minutos. 1 hora não significa necessariamente 60 minutos, tempo do tempo todo. Pode levar até 60 minutos. Significa simplesmente um momento no tempo. Pode levar até 2 horas. Vá a Deus com devoção. Então, pastor, quando devo parar? Quando você se sentir forte no Senhor. Isso está em Mensagens aos Jovens, página 131. Eu vi como essa graça pode ser obtida. Senhor, tenha piedade. Esse é o reino da graça. Eu vi como essa graça, a vontade de Deus, o trono poderia ser obtida. Vá até seu quarto e lá, sozinho, suplique a Deus. E a irmã White, o que nos dá as palavras para orar? Ore com base nas Escrituras. Ore o Salmo 51. Ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Seja fervoroso, seja sincero, como Jacó. Lute com Deus em oração. Quando devo parar, pastor? Não pare de orar até se sentir forte em Deus. Isso pode levar até 5 minutos. Pode levar 50 minutos. Ou 5 horas. Não pare de orar até se sentir forte em Deus. Depois vigie após a oração. Então vigie e ore. E enquanto você vigiar e orar, poderá manter as ameaças do mal sob controle.
E a graça de Deus pode e vai se manifestar em vocês. Seja feita a tua vontade. E qual foi a oração de Cristo no Getsemane? Pouco antes de a igreja e o Estado se unirem para capturá-lo e crucificá-lo, qual foi a oração de Cristo no Getsemane? Falem comigo na seção de comentários. Porque acreditamos que a igreja e Estado estão agora se unindo. O traidor está à espreita, e temos muito mais a temer dos de dentro do que dos de fora. É por isso que a comunidade adventista está empolvorosa neste momento. Temos muito mais a temer de dentro do que os de fora. E se não conseguirmos enfrentar 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, adventistas do sétimo dia, talvez 2 milhões, e talvez 18, 21 bilhões globalmente, como vamos enfrentar 8,7 bilhões no mundo todo? Como se você não consegue ficar de pé agora, como conseguirá ficar de pé depois? E como acreditamos que o domingo, a lei dominical está vindo, qual foi a oração de Cristo? Essa deve ser a nossa oração. Cristo fez a oração no Getsemane, que ele mesmo proferiu em Mateus 6. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na mosca, um prego em um lugar certo. Então, como podemos estar falando que uma lei dominical está chegando? A marca da besta está chegando? O prazo está se aproximando. E a grande questão é, onde está a experiência correspondente? Onde está a experiência complementar para o que está por vir? E é por isso que aqueles que não têm a palavra de urgência, não têm a palavra da piedade prática, Deus não pode te dar isso. Não pode. Essa deve ser a nossa experiência no Getsemane. E é por isso que Deus está nos chamando para a nossa convocação de verão de 30 de julho a 2 de agosto aqui mesmo na Geórgia. E a tenda ficará no topo de uma montanha com vista de 360 graus para todo o complexo. Assim podemos ter uma experiência no topo de uma montanha. Uma experiência nos andares superiores, uma experiência no Éden e uma experiência no Getsemane. E neste próximo mês de junho, dia 6 de junho em Kingston, Jamaica, a convocação do Sábado da Verdade presente com essa experiência prática, espiritual e genuína. Experiência será recebida por aqueles que forem sinceros. Quando Deus prepara a mesa, venham e participem da festa. Vocês podem morrer hoje. O tempo de graça está prestes a terminar. O prazo está se aproximando. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Estejam preparados antes que seja tarde demais. Finalizado.